Existem diversos relatos de abduções alienígenas ao redor do mundo. Hoje lidamos com essa situação insólita de maneira normal. Virou senso comum não acreditar em tais histórias que são taxadas como uma forma de ganhar atenção. Entretanto, em 1961, a mídia cobriu com fervor e eternizou o primeiro caso de sequestro extraterrestre, envolvendo o casal Betty e Barney Hill. O caso é um divisor de águas para a ufologia mundial, pois representou uma mudança radical na característica dos contatos entre humanos e os tripulantes dos misteriosos OVNIs. Também foi o primeiro cujas vítimas teriam sido submetidas a extensos exames invasivos conduzidos pelos alienígenas. O caso desse casal de classe média americana é importante para os estudiosos de ufologia por se tratar da primeira vez em que se estuda profundamente uma inter-relação pessoal entre terrícolas e os irmãos do cosmos. Muito se fala sobre o caso, mas pouco se fala sobre os personagens principais dessa história, sobre como encarar os fatos por eles narrados, sobre seus conceitos pessoais ou mesmo sua formação e cultura. O caso dos Hill é interessante por vários aspectos. Primeiro porque era um casal misto, um negro e uma branca, o que naquela época, em 1961, era algo bem estranho, para não dizer inadmissível aos olhos da sociedade racista americana. Por isso mesmo, para não ficar em evidência na mídia, o casal hesitou por um tempo em revelar sua experiência abertamente, até que procuraram o ex-major Donald K. Roy, um reputado pesquisador que se destacou na ufologia americana entre os anos 50 e 70. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar a respeito da abdução de Betty e Barney Hill, mas a verdade é que o caso foi a primeira abdução largamente documentada nos Estados Unidos, além de ser o primeiro cujas vítimas teriam sido submetidas a extensos exames invasivos conduzidos pelos alienígenas. Tudo aconteceu enquanto o casal fazia uma longa viagem de volta nas férias, do Canadá para Portsmouth, no estado de Nova York. Mais precisamente na madrugada do dia 19 para o dia 20 de setembro de 1961. Os dois estavam nas imediações de New Hampshire quando Betty percebeu que havia uma forte luz brilhando no céu que parecia estar seguindo o veículo à distância. Em um primeiro momento, o casal não deu muita bola para tal luz, atribuindo o brilho a uma estrela, um satélite ou, quem sabe, uma aeronave militar. No entanto, de repente, o que quer que fosse que o estava seguindo começou a diminuir de altitude e a se aproximar rapidamente do carro dos Hill. Então, Barney parou o automóvel no meio da estrada, pegou um par de binóculos e avistou um objeto voador com formato de panqueca e com luzes multicoloridas pairando sobre eles. Barney viu diversos seres olhando pela janela da nave e, assustado, arrancou com o carro e dirigiu o mais rápido que podia. E é a partir daqui que as coisas se tornam ainda mais estranhas. Depois de iniciarem a tentativa de fuga, os Hills disseram sofrer um lapso de tempo de aproximadamente 2 horas, durante o qual teriam se deslocado com o seu veículo por pouco mais de 55 quilômetros do local onde havia visto a suposta nave espacial e sobre o qual não tinham qualquer memória. Acontece que esse estranho quadro de amnésia os incomodava bastante e Betty, inclusive, começou a ter pesadelos frequentes dos quais ela e o marido eram levados por criaturas humanoides para o interior de uma nave. Assim, após se passar algum tempo do incidente, o casal decidiu procurar Benjamin Simon, um renomado psiquiatra de Boston,
e se submeter a sessões de hipnose seguidas de regressão para tentar reviver as lembranças daquela noite. Betty e Barney foram hipnotizados separadamente durante vários meses e relataram que, depois de partirem com o carro, o veículo morreu e a nave pousou na estrada, bem diante deles. Então, os dois foram levados para o interior do objeto, examinados pelas criaturas e, antes de serem liberados, teriam recebido ordens de nunca mencionar o ocorrido a ninguém. De acordo com o casal, os seres coletaram amostras de pele, cabelos e unhas, e Betty disse que um dos seres inseria uma longa agulha em sua barriga. Barney, por sua vez, revelou que os aliens obtiveram dele um pouco de sêmen e se mostraram muito surpresos com o fato de ele poder remover e colocar novamente seus dentes. Barney usava próteses dentais. Segundo o casal, os humanoides que os abduziram tinham cerca de 1,5 m de altura, pele acinzentada, cabeças com formato de pera e grandes olhos como os de gato. O parecer do psiquiatra apontou que era possível tirar algumas conclusões do relato do casal. Uma delas é que a abdução realmente aconteceu, e outra é que as memórias refletiam confusão com respeito a um evento real. Além disso, o médico também concluiu que Betty e Barney não sofriam de problemas mentais e não estavam loucos, e que eles não haviam inventado a história. O caso ganhou atenção internacional, que não estava acostumada com histórias semelhantes, e relatou toda a saga do casal Hill. Enquanto alguns acreditavam no que era noticiado, outros afirmavam não passar de uma farsa para ganhar popularidade na mídia. Em 1966 foi lançado o livro A Jornada Interrompida, que conta a experiência dos americanos. Quase 10 anos depois, em 1975, Richard Akola dirigiu uma adaptação televisiva intitulada O Incidente do OVNI, na qual os renomados atores James Earl Jones e Steve Parsons interpretaram Barney e Betty. Os americanos sempre mantiveram sua história e evitaram os holofotes. Barney morreu aos 46 anos em 1969. Já Betty morreu aos 85 anos em 2004 e afirmou que continuou sendo visitada por extraterrestres.